Oi, gente! Voltei para terminar de contar a nossa história, a nossa luta contra a infertilidade. Para quem ainda não assistiu, já fiz 3 vídeos que estão aqui no canal. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, contando desde o início, desde quando a gente descobriu o problema, o primeiro dos problemas. Contei todos os problemas que a gente descobriu, todos os tratamentos que a gente fez, tudo com detalhes. Eu espero que eu ajude alguém com a nossa história, e pelas mensagens que eu tenho recebido eu já ajudei, então eu tô muito feliz. E hoje eu vou terminar a história, né, contar pra vocês como foi do último tratamento até a descoberta do nosso positivo finalmente. Então, no último vídeo, eu parei no momento que a gente fez a transferência dos 2 únicos embriões que a gente teve na vida, que já era o 3º ciclo de fertilização in vitro. Então, a gente fez a transferência dos 2 embriões que eram o Rafa e o Guga. Depois do dia da transferência, eu fui pra casa super confiante, disposta a fazer tudo que estava ao meu alcance pra aumentar a chance de dar certo, mas eu já tava me sentindo grávida. É aquela coisa de meu médico falou calma, com medo de eu me desiludir e tudo, mas eu tava muito confiante. Então eu fiz muito repouso, bebi muita água, comi direitinho, me cuidei. Eu passava o dia assim em repouso praticamente, sabe? Com medo que acontecesse alguma coisa, né? Então eu tomei muito cuidado. Uma coisa que eu esqueci de contar pra vocês, lembra que eu falei sobre o exame que eu fiz, uma biópsia do endométrio, e deu um resultado de que eu tinha muitas células de defesa no meu endométrio. Então eram as células NK, que o normal é mais ou menos uns 15% de células de defesa. E eu tinha 65% de células de defesa no meu endométrio. Então o médico acreditou que isso daí podia, a partir de vários estudos que tem publicados, que dizem que o aumento no número de células de defesa do útero, ele pode fazer com que aconteça um aborto muito precoce, né? Bem no início da gestação, porque o útero entende que aquilo é um corpo estranho, o embrião é um corpo estranho, e aí ele não deixa o embrião se desenvolver. Então, para evitar que isso acontecesse, o meu médico entrou com 2 medicamentos. Então, 2 coisas para evitar que isso acontecesse e para inibir um pouco a ação dessas células. Então, a primeira coisa foi corticoide. Eu tomei corticoides desde antes da transferência até a 26ª semana de gestação, que é mais ou menos 6 meses de gestação. Eu tomava todos os dias corticoide, e todo mundo fala dos efeitos colaterais e que dá inchaço e tudo, mas eu não tava nem aí, eu podia virar uma bola, assim, sabe? Desde que meus bebês ficassem na minha barriga, eu nem me preocupei, não fiquei chateada, não fiquei nada. E aí tomei corticoide até a 26ª semana de gestação, e a outra medida que ele tomou por precaução foi a imunoglobulina. São sessões de transfusão de plasma de doador, que sabe, o sangue tem a parte vermelha e tem o plasma. Então é a transfusão do plasma de doador. E essa transfusão de imunoglobulina, ela vai de uma certa forma inibir essa resposta imune do meu organismo quando o embrião chegar. Então, a primeira sessão foi antes da transferência de embriões, aí teve uma outra sessão depois da transferência de embriões e uma outra quando eu já tinha um positivo, quando eu já estava grávida, no primeiro trimestre. E cada sessão demora mais ou menos 2 horas, 2 horas e meia, e aí você toma na veia, né, o plasma de doador, que é a imunoglobulina, e fica lá tomando na veia, 2 horas, 2 horas e meia. Mas eu também não liguei, gente. Tudo que ele falasse pra eu fazer e que fosse pra aumentar a chance de dar o nosso positivo e da gravidez evoluir e a gente ter nossos filhos, eu ia fazer feliz da vida. E foi o que aconteceu. Então deixa eu voltar pra o episódio depois da transferência, né? Então, aí a gente foi pra casa, eu tava super feliz que os nossos bebezinhos estavam na minha barriga, tava me sentindo grávida, me cuidei um monte. Fiz muito repouso, gente, muito. O médico não pediu, mas eu fiz muito repouso. E aí, eu tava me sentindo grávida já, todo mundo super cauteloso, mas pra mim, tinha dado certo, sabe? Eram os 2 únicos embriões, mas eram os nossos milagres e ia dar tudo certo.
E nesse início, depois da transferência, esses primeiros dias, a gente tem que fazer vários exames de sangue, né? Eu ia também um dia sim, um dia não, lá na clínica para fazer exame de sangue, para acompanhar o nível dos hormônios, da progesterona, dos outros hormônios importantes nessa fase. E aí eu fiz o primeiro exame lá da progesterona e aí me ligaram para dar o resultado, falaram que tava baixo. Aí eu já fiquei nervosa. Aí eles, não, vamos ver daqui 2 dias como vai estar. E eu tava usando os óvulos de progesterona, que eles sempre usam durante o tratamento. E mesmo assim tava baixo. Aí depois de 2 dias eu fiz de novo o exame e deu mais baixa ainda a progesterona. Aí eu fiquei super preocupada. Nossa, gente, eu fiquei muito com medo de... é sinal de que não dá certo, é sinal de que não tô grávida, então meus hormônios não estão respondendo. Então eu fiquei muito nervosa. Aí eu falei com o médico, não, a gente... tem que dar certo, e agora, doutor, será que não tá dando certo? Aí ele me acalmou, ele falou, olha, não tem nada a ver dar certo com o nível de progesterona, a gente vai repor a sua progesterona, agora você vai tomar injeção de progesterona, né? E aí vai dar tudo certo, vai subir, vai dar tudo certo, fica tranquila. Isso não indica nada. Aí eu tive que começar a tomar injeção de progesterona. E aí meu marido que aplicava em mim. Eu teria que ir na clínica para aplicar na clínica, mas o meu marido que aplicava em mim. Então, todos os dias ele dava injeção, é intramuscular, então a seringa, a agulha é super grossa, aqui atrás, no lombinho, assim, né? Todos os dias ele me dava uma injeção de progesterona. E isso foi, gente, até 12 semanas de gravidez. Então, durante 12 semanas, todos os dias, não durante 12 semanas, né? Durante 9, né? Porque até a ovulação. Então, até 12 semanas de gestação, eu tomei uma injeção por dia de progesterona intramuscular. E meu marido, eu deitava de bruços, ele ia lá e fazia igual um dardo, assim, ó, pá! E doía. Às vezes ele pegava uma veiazinha, saía sangue, tinha que tirar e furar de novo. Então, mas também, gente, eu não ligava. Eu tava feliz da vida porque eu sabia que isso daí tava aumentando minha progesterona. Depois que eu comecei a tomar as injeções, eu fiz o exame de sangue e a progesterona tava ótima, o nível super certinho. Então eu fiquei bem mais confiante e não ligava de tomar essas injeções. E aí, o médico disse, no 12º dia, depois da transferência dos embriões, aí você faz um exame de sangue para ver o beta-HCG, que é o exame de sangue para ver o positivo da gravidez. E aí ele falou, não faz exame de farmácia antes dessa data, porque pode dar um falso negativo e você vai ficar muito triste e isso não é bom, né? Então, eu teria que esperar até o 12º dia. Aí foram passando os dias e os hormônios estavam todos certos e era só esperar. Eu comecei a sentir cólica, bastante cólica. Era uma cólica que incomodava, assim, sabe? Tipo uma cólica antes da menstruação. É muito louco porque os sintomas da gravidez são muito parecidos com os sintomas que a gente sente antes de ficar menstruada. Então, eu não sabia se eu ia menstruar, se eu tava grávida. E eu ia pro banheiro toda hora pra ver se descia a menstruação. É uma tensão, assim, sabe? Você sabe, é diferente, eu acho, de quando você tá grávida, normal, você vai engravidar natural, que você não sabe o dia certinho, sabe? E aí você sabe tudo, os hormônios, o dia e não sei o quê. E aí eu ia pro banheiro toda hora pra ver se descia a menstruação, porque eu tava com bastante cólica. E aí eu tomava o remédio pra cólica, pra relaxar os músculos, pra não dar essa cólica muito forte. E esperando os dias passar. Cada dia que passava era uma vitória, assim, porque não descia a menstruação, né? E aí, no 8º dia, depois da transferência, eu falei pro meu marido, eu vou fazer o teste de gravidez de farmácia. Aí ele falou pra mim, não faz, o doutor falou pra não fazer, depois vai dar negativo, 8 dias é muito pouco, não faz. Aí eu falei, não, porque eu não aguento, porque eu vou fazer, porque eu não aguento, eu tô muito ansiosa. Eu não vou ficar chateada, se der negativo eu não vou ficar chateada, porque eu sei que pode dar positivo depois. E aí, do jeito que eu sou teimosa, né, eu falei pra ele, traz um teste de farmácia, que hoje, isso foi no 7º dia, né, que amanhã de manhã, no primeiro xixi da manhã, que é mais concentrado, eu vou fazer o teste de gravidez de farmácia. Aí ele comprou, né? Não dá pra contrariar a pessoa aqui, né? Teimosa. Aí ele comprou o teste de farmácia. E aí, de manhã cedo, eu falei, ai meu Deus, eu vou fazer. E aí eu peguei e fui, fiz o xixi no palitinho e fiquei esperando. Eu e meu marido juntos.
E aí parecia que tava aparecendo uma sombrinha de uma segunda linha. Mas aí parecia que era coisa da nossa cabeça, porque era tão clara, gente. Mas era tão clara que não dava pra saber se ela tava ali ou se não tava. Aí eu fui na janela, assim, aí eu fiquei olhando contra a luz pra ver se tava lá aquela linha. E eu tava vendo uma sombra de linha. E meu marido também. Aí na hora que a gente viu aquela sombra, eu olhei pra cara dele e eu falei: Príncipe, é positivo. Isso é positivo, não tem falso positivo. É positivo. E eu vi na internet que qualquer sombra de linha é positivo. Não tem que ser uma linha forte. Gente, foi uma felicidade, uma coisa que, nossa, sabe quando você sonha muito, mas você não quer acreditar ainda porque é muito clara. A linha não dava pra ver, assim. Você tinha que pôr muito perto do olho e contra a luz. Então eu falei: é positivo, eu tô grávida, mas amanhã a gente faz de novo. Aí eu esperei. O próximo dia, acordei e fiz de novo o exame. E a linha tava lá, mais escura. Eu tava grávida, gente. Finalmente, depois de tantos anos, depois de tantos tratamentos, depois de a gente ser desenganado, tanto eu quanto ele, por médicos de vários lugares do mundo, a gente tava grávido. Deu certo. Nossos 2 milagrinhos estavam na minha barriga. Ai, gente, sabe? Não tem nem como eu explicar pra vocês o que eu senti naquele momento. Não tem palavras que descrevam o tamanho da minha felicidade. O tamanho, a gente se abraçou, a gente se beijou, a gente chorou. E aí eu já contei pra minha família, pra minha mãe, pro meu pai, pras minhas irmãs. E aí a gente já saiu pra almoçar, pra comemorar, porque eu tava grávida. A minha mãe: calma, Dani, mal dá pra ver a linha. Aí eu: mãe, é positivo, a gente tá grávido, é o nosso milagre. E agora tá aqui, e eu falei: não, meu corpo vai segurar e essa gravidez vai pra frente, eu tenho certeza. E... ai, gente, muito bom. Foi até então o dia mais feliz da minha vida. Aí eu fui repetir o teste todos os dias. Até dar o 12º, que era o dia do exame de sangue, eu repeti o teste todos os dias. E a linha ia ficando mais escura, mais escura. Eu vou mostrar pra vocês o teste. Eu vou tirar uma foto e vou mostrar pra vocês aqui em seguida. Eu fui fazer o teste de gravidez de exame de sangue já super confiante. Eu sabia que ia dar positivo, porque todos os de farmácia tinham dado positivo. Então eu nem fiquei nervosa, assim. Eu fiz o exame de sangue, eu já sabia que eu tava grávida. E eu não tinha contado pro meu médico, né, que eu tinha feito esses exames de sangue, esses exames de farmácia. Aí fiz o exame de sangue e deu super alto, já de cara, assim. Deu muito alto, super positivo, sem dúvida nenhuma. E aí eu liguei pro meu médico, né? Aí, na verdade, acho que foi ele que me ligou pra me contar, porque ele gosta de dar... Ele que gosta de dar as notícias do positivo, né? Que pra ele é, assim, a melhor parte da carreira dele, do trabalho dele, é dar esse positivo, essa notícia do positivo, só que eu já sabia. Então ele me deu uma bronca. Você tirou o maior prazer que eu tenho, que é ajudar o positivo pras pessoas, mas de qualquer maneira ele tava super feliz. Era um milagre. E a gente tava todo mundo em êxtase, assim, sabe? Aí ele falou: mas calma, que os exames de sangue tem que evoluir, né? Tem que dobrar a cada 2 dias tem que dobrar o valor do beta, né? E aí, depois de 2 dias, eu fiz o exame e o valor mais do que triplicou. E aí eu pesquisei na internet, né, e eu vi, e eu queria saber se eram gêmeos ou não, né? Então aí eu vi na internet que quando mais do que dobra, tem grande chance de ser gêmeos. E aí o exame ele aumentava, assim, mais do que triplicava a cada 2 dias. Aí o médico falou assim: olha, pela minha experiência, tem grandes chances de ser gêmeos. Mas a gente não pode dizer até ultrassom, não tem como afirmar. O exame de sangue, ele dá uns indícios e tal, mas varia de pessoa pra pessoa. Tem vezes que o exame acontece isso e não são gêmeos. Mas tem grandes chances de serem gêmeos. E então essa era a nova expectativa, né? Se era um bebê ou se eram 2. E eu queria muito que fossem gêmeos, muito, porque esses 2 embriões eram 2 milagres. 2 milagres, 2 guerreiros desde o dia da fertilização, desde que congelou, descongelou, eram os meus guerreiros. E eu sabia que eles iam ficar, assim. Então era uma oração para que fossem 2. E aí passaram, né, as semanas até o dia do ultrassom. Aí a gente fez o ultrassom, a primeira ultra com, eu acho que era quase 16 semanas. E aí a gente fez
E na hora que eu já sabia, assim, eu já tinha visto tudo na internet, já tinha pesquisado. Então na hora que eu vi a imagem e tinha 2 saquinhos, 2 manchinhas pretas no ultrassom, eu falei, doutor, são gêmeos. Aí ele, calma, calma. Às vezes a gente ainda não consegue ver o embrião aqui. Em um deles, a gente tá vendo só o saco gestacional, então às vezes não evolui um dos embriões, é normal, então espera até a próxima ultra, né? E aí eu falei, não, mas são gêmeos. Aí ele falou, sim, tudo indica hoje que são gêmeos, mas a gente tem que esperar a ultra de 6 para 7 semanas, né? De 6 semanas e pouco. Aí eu voltei depois de 5 dias. E aí tinha 2 embriões. Gente, eu fiquei muito feliz. Eu dava quase pulo naquela maca lá de exame. Eu dava quase pulo de alegria. Eu gritava, são gêmeos, são gêmeos, são gêmeos, não acredito. Eles são gêmeos. E ele falou assim pra mim, vocês têm o santo forte, gente. Vocês conseguiram milagres. E vocês estão grávidos de gêmeos. Ai, gente, sabe? Eu não cabia em mim de felicidade. Eu não cabia. Eu saí de lá com um sorriso que chegava a dar cãibra, assim, no meu rosto. Foi uma notícia que a gente... Melhor do que nos melhores sonhos, assim. Tudo que a gente podia fazer naquele momento era agradecer a Deus por toda a história que a gente viveu, por tudo que a gente passou, tudo que a gente passou era pra chegar nesse momento, então valeu a pena. Tudo que a gente passou valeu a pena e só nos tornou pessoas melhores e a gente tava com os nossos milagres, a gente conseguiu os nossos filhos, então eu tinha que cuidar dessa gravidez como uma joia rara, assim, sabe? Como um milagre que era o que ela era. Quando eu escutei aquele barulhinho do coração, foi obviamente que eu chorei, meu marido chorou, o médico não cabia nele de felicidade. O doutor Arnaldo é um anjo na nossa vida. E foi assim que aconteceu. A gente estava grávido, a gravidez aconteceu super tranquila, assim, foi uma gravidez que nem parecia uma gravidez gemelar, eu não tive nenhuma intercorrência. E só contar pra quem tá grávida no começo, pra não se preocupar, né, o que aconteceu comigo no comecinho da gravidez, acho que foi desde que eu tive o positivo da gravidez, dos exames de sangue, eu comecei a ter um pequeno sangramentozinho, mas era marrom escuro, bem pouco. E ele durou até 10 semanas de gravidez. Isso era uma coisa que me deixava um pouco tensa, sabe? Mas o meu médico me tranquilizava, ele não precisa se preocupar. Eu ia lá direto, eu falava, não, você tem que ver, doutor, você tem que fazer um ultrassom pra ver se tá tudo bem com ele, se o coraçãozinho tá batendo. E ele era super paciente comigo, eu ia lá várias vezes, ele fazia ultrassom pra mim, tava sempre tudo ótimo com os bebês. E esse sangramentozinho parou com 10 semanas e depois disso eu não tive mais nada durante a gravidez, foi super tranquilo. Então, tô pensando, talvez eu faça um vídeo contando como é que foi a gravidez pra vocês, até o parto, mas a nossa história foi assim que começou, né, terminou e começou, teve o início mais lindo, mais maravilhoso, mais sonhado da nossa vida. Então, a nossa batalha contra a infertilidade foi vitoriosa, valeu cada lágrima, cada choro, cada dor, cada decepção, valeu tudo, gente, tudo valeu a pena, porque a gente não desistiu, a gente não perdeu a nossa fé e a gente continuou lutando até o nosso milagre acontecer, a gente continuou acreditando em Deus sempre, a gente nunca duvidou de Deus, a gente sempre sabia que o plano dele era mais bonito do que o nosso, era mais certo do que o nosso, o tempo dele era o tempo certo, e hoje a gente vê que a gente precisou passar por aquilo para evoluir como pessoas. E por mais doloroso que fosse, era necessário. E a gente conseguiu nossos milagres, a gente nunca desistiu. E a mensagem que eu quero deixar para vocês é que vocês não desistam nunca, gente. Não desistam nunca, por mais difícil que possa parecer, por mais que pareça que você não vai aguentar, Deus sabe o que faz. E a gente só pode agradecer a Ele.
E é isso, é assim que eu acabo o vídeo da nossa história. E eu espero ter tocado o coração de vocês e colocado mais coragem, mais fé no coração de vocês. Acreditem, vai dar tudo certo. Então, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais da nossa história. Foi muito difícil, várias coisas assim eu reviver com vocês aqui, vocês viram, mas eu tô muito feliz por ter conseguido e eu espero que vocês tenham gostado, gente. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal e eu sempre vou tentar compartilhar coisas especiais aqui com vocês e eu fico muito feliz por poder fazer isso. Um beijo grande, até a próxima e tchau!